Olá pessoal, Diário de uma Guerreira, em mais um programa na esteira com a guerreira. Bom, eu sou a Priscila e eu faço esse programa que agora eu estou muito sintonizada com o portal, né? O meu portal feminino, é o portal que eu estou fazendo, e aí eu estou levando um pouco da minha experiência nas artes marciais para o meu portal. Então eu escrevo umas crônicas, umas crônicas que eu vou contando um pouquinho do que eu vivi nas artes marciais, que é um ambiente extremamente machista, com os homens muito educados, eles são finíssimos, eles são muito educados, muito. Aliás, os homens são muito educados. Olha, realmente, tem que ter punhos de ferro realmente para ter um canal no YouTube, né? Porque se eu tivesse controle sobre as pessoas que entram no meu canal, eu já de cara bloquearia algumas pessoas que eu já não gostaria de ter no meu canal. Mas você não sabe, né? Quem entra no teu canal. Então tem gente, como tem homem sem educação, nossa, eu nunca vi um negócio desse. Tem muito homem problemático, é homem e mulher, né? Assim, é dos dois lados, tá? Porque também tem umas mulheres muito sem educação, né? Mas como tem homem problemático, né? Assim, eu acho que o cara já demonstra que ele é um problema. A partir do momento que ele entra no teu canal e ainda te ofende, te xinga, é uma coisa assim impressionante, né? Como ele é problemático. Como ele mesmo tá testando que ele realmente é as críticas, né? As críticas que são feitas. Mas você realmente tem que ignorar, não tem como, né? Tem gente que é muito sem educação. Se eu pudesse, realmente, eu selecionaria as pessoas que entram no meu canal, mas não é possível isso. Não é quando eu vejo que a pessoa é inadequada, né? Sem educação, grosseira, eu bloqueio, excluo e denuncio, tá? Mas é muito difícil lidar com determinados homens. Olha, eles são muito sem educação. Eles não têm o mínimo de civilidade. Eles não têm educação, né? E aí demonstra que realmente é o que eu falei. E provavelmente ele é marcial. Ou ele é marcial ou ele gosta de artes marciais, né? Ou está envolvido. E aí demonstra que realmente as minhas críticas são pertinentes, né? É impressionante como o machismo faz com que o homem se ache o dono do mundo, né? Então uma mulher começa a falar um monte de coisa, falar as coisas, eles se acham do direito de entrar com o apelido, ele não entra com o nome dele, tá? Ele é tão covarde que ele não entra com o nome dele, ele entra com o apelido. E aí ele ofende teu canal, te ofende. É impressionante. Eu denuncio. Na hora, não tenho dúvidas, eu denuncio pro YouTube e vou juntando. É impressionante. Realmente, os homens vão de mal a pior, né? Por isso que eles estão assim nessa crise. Por isso que eles estão assim. Esse é um. Tem uns que entram no meu canal e me ofendem, que eles realmente têm um problema. Eles querem sair do armário, mas eles não conseguem. O problema deles é esse. Mulher também. Tem muita mulher sem educação, que tem inveja, entra no teu canal, te ofende. Agora há pouco eu li uma mensagem, né? Uma postagem de uma mulher desses grupos femininos aí, que eu vou te falar, é outro estresse, né? Pra ser sincera, tá muito difícil aguentar homem e mulher, né? Tá bem difícil. É bem difícil, bem difícil. Por isso que eu prefiro os bichos. Os bichos e os livros, 1000 vezes. Ela fez uma postagem enorme criticando as mulheres que são provavelmente solteiras e não têm filhos e que fazem apontamentos, né? Sobre a gravidez, sobre ter filho e tal. E ela tava achando ruim. Porque assim, eu tenho certeza absoluta de que as mulheres casadas e com filhos atacam muito mais do que as solteiras e sem filhos.
certeza absoluta, pelo que eu vi num grupo que eu entrei, elas são bem baixas, né? Elas têm um problema. Ninguém obrigou elas a terem filhos, né? Casarem, ter filhos, elas casaram porque elas quiseram. Agora elas ficarem atacando uma pessoa que não quis casar e não quis ter filhos, então acho que elas têm problema. Elas realmente têm problema, né? Não é uma questão de falar de corpo ou não, porque você tendo filho ou não, você vai ter celulite, você vai ter estria, não tem nada a ver com isso. O problema é a postura de determinadas mulheres, né? Eu fico um pouco impressionada com que a gente se livrou. Aí já não basta a gente ter os machistas atacando a gente, patrulhando. Ainda você tem mulheres patrulhando as mulheres. Olha que legal. Elas não conseguiram aprender, elas fazem a mesma coisa que os machistas fazem com as mulheres. Impressionante, elas repetem. Elas criticam, mas elas repetem. Então fica uma criticando a outra, é impressionante. Realmente, eu acho que quanto menos você fizer parte de grupos em redes sociais, melhor para você. Você vai se poupar. A vida em coletividade realmente é um estresse. Como as pessoas são infelizes, mulheres e homens, então quando você tem um canal, você escreve, primeiro que ele não entende o que você está escrevendo. Ele não entende que você não está criticando. Você está contando a sua história. Primeiro. Então a pessoa não consegue entender, nem interpretar. Ela não consegue captar o que você está falando. Ela leva aquilo para ela. E por que ela leva aquilo para ela? Porque ela é infeliz. Simples assim. Simples assim. Se você está bem com você mesmo, você vai entender, saber diferenciar, né? O que é um texto, com a experiência da pessoa, do que é uma crítica, né? Você sabe. É impressionante, né? Quando as pessoas são felizes, né? Então, eu fiquei muito impressionada, né? Quando eu fiz aquele texto em que eu estou enumerando uma série de vantagens de ser solteira e não ter filhos. Eu posso fazer, eu já fui casada. Eu sei o que é um casamento, tá? Então, né? Então eu fiz e eu fiquei impressionada com tanto de mulher me atacando, assim. E assim, elas começaram a me atacar, assim, agressivamente. Como se eu, né? Como se eu fosse o machismo, tá? Elas têm que atacar o machismo, a sociedade machista, não é eu. Então elas não conseguem, elas não sabem para onde atirar. As mulheres estão completamente perdidas, né? Elas realmente não sabem para onde atirar. Elas não conseguem entender o alvo. Bom, gente, sim. Quem fez curso de tiro, eu já fiz curso de tiro, tá? Você tem que ter um alvo. Você tem que... Quando você vai atirar num lugar, você tem que mirar, tá? Mirar onde você quer atirar. Tem que ser aquele ponto. É a mesma coisa a vida, né? Você tem que mirar no inimigo, tá? Não ficar atirando em pessoas que estão na mesma situação que você, muitas vezes, tá? É uma coisa impressionante. Rede social é um problema. É um problema, rede social. Porque a pessoa se sente no direito de te ofender e ela usa fake, ela usa apelidos, tá? Então você não consegue nem mesmo responder para a pessoa, porque não tem autoria, é um anônimo. Quando eu sei, quando a pessoa se identifica, eu respondo para a pessoa, tá? Se ela me ofende, eu vou lá e respondo para ela. Mas quando eu não sei, fica muito fácil, né? E os homens, eles são bem assim. É impressionante, o homem não assina, né? A mulher também. Mas os homens, eles não assinam. Eles te ofendem e eles não assinam. Eles são covardes. Mandam mensagens, ofende teu programa, te ofende. E assim, na verdade, você nem sabe por que ele tá te ofendendo, né? Porque você tá contando a tua história. Se ele se incomodou, é um problema com ele, não é com você. Mas ele não tem coragem de mirar nele, o problema é ele. Muitas vezes o cara não sai do armário, tá? É um cara enrustido. No mundo marcial tem muito isso, né? Os homens são muito de mal com a vida
E eles são grosseiros, tá? É uma outra coisa que me chocou muito no mundo marcial, mas eu também acho que tá no geral, tá? Isso não é mais só o mundo marcial, não. É a falta de educação dos homens. Isso é uma coisa que me choca muito, né? Eu acho que... Eu não sei realmente... Eu não sei se eles sempre foram assim. Parecia que eles não eram tão assim, sem educação, grosso, desse jeito. Eu acho que eles ficaram piores, tá? Eu acho que com o tempo eles deram uma piorada. O que eu vejo são homens piorados, tá? Porque eu acho que... Eu não sei, eu acho que os homens eram mais educados antigamente. Não é tão antigamente assim, tá? Uns 10, sei lá, uns 20 anos atrás. Eu não sei. Eu tenho a impressão que eles pioraram. Na arte marcial eu vi muito isso, tá? Eles são muito sem educação, os homens, hoje em dia. Folgados, eles não têm limites, tá? Porque assim, eu tiro por base, né? As vivências que eu tive, tá? Então, antigamente, sei lá, há uns 20 anos atrás, por exemplo, que eu saía, sei lá, eu ia tomar um suco num bar, né? Você não tinha um homem, né, assim, sei lá, encostando, chegando perto, você não tinha isso, né? Eu acho que os homens eram mais educados. Hoje em dia, eles não têm mais limites. O homem perdeu o limite. Impressionante. Ele não tem, ele se acha o dono do mundo, tá? Ele se acha o dono do mundo, ele acha que pode fazer tudo. Eu acho que isso tem a ver com a impunidade, com a sociedade machista que deixa ele fazer tudo, tá? Eu não permito. Eu não frequento baladas, bares. Se eu for num lugar desse, eu brigo. Eu brigo, né? Como eu já briguei em metrô. Metrô não tem jeito, isso daqui. Se eu tivesse que optar, eu não iria, né? Mas eu brigo, tá? Se um homem chegar, né, encostar, sentar na minha mesa sem autorização, eu brigo, tá? Dá uma confusão. Então eu evito. Eu acho o seguinte, isso é mais uma coisa que eu falaria para as mulheres. Se você sabe que alguns lugares vão te tirar do sério, te tirar a paz, você vai ter problema, né, com os homens, não vai, escolha outro lugar para ir, tá? Escolha outro lugar para ir. Então tem lugares que não dá para eu ir. Balada, bar, eu não vou. Primeiro que eu não bebo, eu não gosto, né? Aquele barulheiro, não gosto daquela gente bêbada. Eu não gosto de bêbada de balada e bar, né? Só tem bêbado, não tem nada a ver. E segundo, porque é um lugar que eu sei que eu vou brigar. Eu vou brigar, entendeu? Alguém vai mexer comigo, eu vou brigar. Entendeu? Então, assim, eu evito. No fim, a gente que é mulher, a gente começa a perceber que é cada vez mais difícil pra gente nos lugares. A gente vai, mas é um estresse. Tem lugar que é um estresse isso aí, tá? É um inferno, um verdadeiro inferno. Por quê? Porque os homens não sabem se comportar. Eles não têm educação. Eles não têm limite. Não tem limite, né? A educação, quando você vive numa sociedade machista e com uma educação que os pais dão machista para os meninos, para os homens, eles ficam assim folgados. Aí acontece o que aconteceu lá, né? Que eu tava contando para vocês, do Sensei Carrapatex, que ele passou. Simplesmente ele passou. Você, quando você tem um convívio social, você tem até onde você pode ir. Agora imagina, o professor de Aikido. Ele veio se despedir de mim, era Natal, tá? Isso faz tempo, 2014 isso. Quando eu fiquei no dojo dele. Ele veio se despedir de mim no Natal, tá? Eu tava com meu braço engessado, porque eu torci lá no dojo dele, porque eles eram muito grossos, eles não sabem fazer Aikido, né? E ele, na hora de despedir, né? Porque era a passagem do ano, era dezembro isso, última aula do ano. Ele veio se despedir de mim, primeiro que ele foi chegando.
Você não pode. Tem até uma distância que você tem que manter da pessoa. É uma questão de etiqueta. É etiqueta social isso. Ele foi vindo. E eu indo pra trás. Eu indo pra trás. Ele vindo. Então assim, é completamente inadequado. Ele é um homem completamente inadequado. Ele não tem nível. É um homem sem nível. É um homem vulgar. Né? Com certeza, ele é vulgar. Tá acostumado com mulheres que permitem isso, né? Que são vulgares como ele, tá? E ele foi vindo e eu me afastando. Que tava me incomodando, né? Chegou um momento que eu não tinha mais como ir. Aí ele parou. Ele pegou meu braço, ele me levantou. É um absurdo isso. Eu não dei liberdade pra ele fazer isso. De jeito nenhum. Eu não gostei, achei um absurdo. E aí, você nunca espera, né? Que o sensei de Aikido vai fazer isso. Você nunca espera. Você espera que as pessoas sejam educadas, né? Ali eu já vi que tinha um problema com ele. Ele era problemático. Eu já vi. Ali eu já me irritei. Bastante. Mas é aquele homem traiçoeiro, né? Que você não espera. Porque ele não tem códigos sociais de ética. De como se comportar uma mulher. Ele não tem. Ele vai. Tá? E eu fiquei muito impressionada. Realmente eu fiquei... Porque eu nunca vi, né? Um homem com essa postura. Com essa falta de postura, tá? Eu nunca vi. Mas depois nos outros dojos de Aikido, eu vi homens tão piores quanto ele. Muitos, todas as pessoas do Aikido que eu conheci dentro dos dojos e senseis eram horríveis. Não sabiam se comportar. Não sabiam, né? Sim, educação básica, né? Que você... É educação básica, elementar, eles não têm. Por isso que eu tô falando, o marcial precisa de um... Aliás, os homens, no geral, e os marciais, eles precisam de um código de ética, de postura, né? De como se comportar com as mulheres, como se comportar socialmente. Porque passa do limite. O homem passa do limite, né? Essa é uma das razões pelas quais eu tô sozinha, tá? Eu prefiro porque realmente, se eu me relacionar com um homem, dá briga, dá treta, não suporto o homem sem educação, homem sem limite, sem educação, sem nível, sem polimento, né? E eles estão assim, os homens estão sem nível, não sabem se colocar, não sabem se posicionar, não tem etiqueta, não tem educação básica. Aí, e é impressionante, eles são folgados, tá? Eles ficam só te testando, né? Eu me lembro que nesse primeiro dojo, pra vocês verem, tá? Como é que as coisas são. Nesse primeiro dojo que eu estive, que tive problema com o Sensei Kapatex, aquele grandão que não respeita a mulher e tal, né? Que tava com aquele bisolhão em cima de mim, né? E deu aquela confusão, tá? E que eu já tive e que foi um susto, né? Porque eu até então estava acostumada com homens educados e finos. Eu nunca tinha visto, né? Homens daquele jeito, que não sabiam se comportar. Mas aí depois na arte marcial você vai ver um monte deles. É o que mais tem. Muito difícil você encontrar um homem educado. Hoje em dia, tanto nas artes marciais quanto fora. Muito difícil. Eles são muito sem educação, muito... eles são vulgares, sabe? São rasteiros, sabe? São horríveis, né? Os homens hoje em dia estão... Tem que estar muito mal pra ficar com eles, tá? Acho que nem assim. E aí eu me lembro que nesse primeiro dojo, depois que eu dei fora nele, né? Nesse sensei grandão aí, eu dei um fora nele e ele começou a ficar com raiva de mim. Ele tinha muita raiva de mim, né? Na verdade, o que ele tinha era outra coisa, mas assim, como eu dei, né, fora nele e tal, ele ficou com raiva, muita raiva, né? É o orgulho ferido, o ego, né, dele ficou. E aí ele pegava, teve uma aula, depois da aula, que ele falava um monte de coisa, né, depois da aula. E numa dessas aulas, que foi uma das últimas, que eu falei, não, eu não vou ficar mais aqui. Naquele dia eu disse, não, eu não vou ficar mais aqui. Por mais que eu queira a técnica, não dá. Ele me ofendeu depois da aula, tá? E na frente de todo mundo, né, ele me ofendeu. Aí, tanto é que depois da aula eu falei pra ele,
virei e falei pra ele, falei, olha, se você tiver alguma coisa pra falar comigo, você fala pra mim, tá? Eu não vou permitir que você me exponha. Falei pra ele. Eu fui educando ele, tá? Porque ele não tinha um básico, né? De como se portar, de como se... Ele não tem o básico, tá? Eu fui tentando educar ele, pondo limites nele. Eu fui tentando pôr. Tenho a impressão que ele aprendeu muita coisa comigo, tá? Porque eu fui pondo limites nele, né? E ele foi entendendo que ele não podia agir assim. Com mulher, com ninguém. Podia agir assim, né? E eu me lembro que um dos alunos dele, que era o faixa preta dele, e que começou a se aproximar de mim, e que me dava carona, que namorava com aquela outra lá e tal, com aquela moça, tá? Machista também, né? Eu me lembro que nesse dia que ele me ofendeu, eu fiquei bem mal, porque ele me ofendeu, tá? É claro que eu acho que isso foi um elemento para eu entender que eu jamais deveria estar lá. Eu deveria ter ido embora antes, né? Mas a gente vai amadurecendo e vai entendendo, né? E aí ele me deu carona, esse rapaz. Né? Depois que acabou a aula eu fiquei muito mal mesmo, porque ele me ofendeu, né? Na frente das pessoas. Então isso já é um assédio moral, né? Isso já é um assédio moral, tá? Aí eu peguei, saí, né? E esse colega me deu carona, tá? Ele foi conversando comigo e tal, né? Pra ver se eu melhorava e tal. Porque era o primeiro dojo que eu tava de Aikido. E eu realmente... Eu não tava preparada, assim, pra esse tipo de gente, assim, sabe? Esses homens sem educação, grosseiros, vulgares, sem limites. Eu não tava realmente, né? Foi um choque pra mim. Primeiro dojo depois. Aí depois eu entendi que era assim. Depois eu entendi, tá? Que eles eram grosseiros e que você teria que atacar na mesma moeda, né? Que eles, tá? Aí foi mais tranquilo. Quando você percebe que você tá lidando com homens grossos, sem educação, sem limites, ou você se prepara melhor, tá? Pra isso, né? Não que você vai ficar igual a eles, mas você se prepara. Você se prepara melhor, tá? Então eu me lembro que esse rapaz, que eu nunca soube qual era dele, ele sempre se mostrava, né, preocupado comigo. Inclusive dessa vez ele falou muito mal desse sensei, que era dele também. Ele falou muito mal dele, tá? Foi solidário e tal. E eu me lembro que ele me deixou em casa, tá? Ele me deu carona e ele ficou conversando comigo, né? Dentro do carro e tal, porque eu não ia chamar, né? Chamei ele pra entrar. De jeito nenhum, não ia fazer isso. Um desconhecido, né? Não ia fazer. E aí eu vi que ele ficou perguntando, né? Se eu morava lá, se não sei o quê, se eu morava sozinho. Então, assim, são coisas que você vai entendendo que realmente ninguém se salva, né? Os homens são muito, né? Muito, não tem postura. Quando ele começou a fazer essas perguntas, eu fiquei desconfiada, né? Eu fiquei desconfiada. Mas aí eu pensei, realmente, né? Não dá, né? Os homens não têm postura. Não tem postura. Não tem. Não tem postura, não tem educação, não tem limites. Eles passam, né? Eles passam o limite. Mas por quê? Além deles terem uma educação deformada na casa deles, que não ensinou eles a respeitarem mulheres, eles vivem numa sociedade que também liberou geral para o homem, né? Uma sociedade machista que não põe limites no homem, não educa o homem, não, porque você tem que pôr limites para o homem. Você tem que pôr. Você tem que pôr, se ele passa por cima de você. Tranquilamente. E inverte coisas. Eles adoram inverter. O homem adora inverter coisas. Por isso que eu tô falando que o homem, ele é naturalmente um narcisista perverso. Porque ele inverte. Vocês podem pegar os casos aí que tem por aí de assédio. Eles invertem. Eles são expertos em inverter. Eles que fizeram, mas eles invertem. E ficam parecendo bonzinhos numa sociedade que é machista e que já coloca o homem como bonzinho e a mulher como ruim, tá? Então aí já vem aquela visão ridícula, né, de Adão e Eva, né, que Eva é culpada de tudo, coisa ridícula. Vocês veem que já vem da religião, né, já vem de uma filosofia machista, preconceituosa, discriminatória, que discrimina a mulher, que coloca a mulher sempre como culpada e o homem bonzinho.
Então, realmente, os homens não são amigos das mulheres. As mulheres têm que entender isso. Quer se relacionar com um homem? Se relacione. Mas entenda que ele só está com você por oportunismo e por interesse. Ele está com você por interesse e oportunismo. Ele só está te tratando bem porque ele vai tirar alguma coisa, algum lucro com você. Senão ele não te trataria bem. A relação do homem com a mulher é oportunista, interesseira. Infelizmente é. Talvez tenham aí algumas exceções, mas são muito raras, raríssimas. Rara mesmo, tá? Mas no geral, o homem, ele só é bonzinho com você, mulher, porque tem alguma coisa em você que interessa pra ele. Não é porque ele gosta de você. Ele não gosta. E nesses anos todos de artes marciais, eu percebi claramente que o homem não gosta de mulher. Pra ser sincero, eu acho que ele não gosta nem dele mesmo. Tá? Porque no fundo, a autoestima dele é muito baixa. E ele tem, eu acho que o homem tem inveja da mulher. É sério, eu acho realmente isso. Ele compete com a mulher. E aí, por isso, muitas vezes, ele vai se relacionar com uma mulher submissa e fraca, machista, tá? Porque aí não vai ter competição, só ele brilha. Só ele brilha. Você pode ter certeza que se você brilhar e se você tiver com um homem, ele vai tentar te apagar. Ele vai tentar te apagar. Ele vai. Porque você concorre com ele no brilho. E o homem, ele não aceita, não suporta uma mulher mais forte que ele. Vocês podem ver, a maioria dos homens, quando você olha um homem, você olha a mulher, você pode ver, a mulher é submissa. A mulher, geralmente a mulher que está acompanhada com o homem, ela é submissa. Ela é submissa. Ela aceita. Ela se submete. Tá? Eu costumo dizer que as mulheres que estão sozinhas, solteiras, são mais inteligentes, são mais fortes e brilham. Por isso que elas estão sozinhas. Porque o homem não suporta o brilho da mulher. Ele não suporta. Ele não aguenta. Tá? Ele vai aguentar um tempo enquanto ele puder mostrar para os outros que ele está com uma mulher legal. Mas quando ele perceber que a mulher está passando ele vai tentar abafá-la. E aí sim, porque ele é narcisista perverso. O homem é naturalmente narcisista perverso. Né? Então ele vai tentar abafar. Bom, é isso, gente. Até a próxima. Eu tô aqui na minha esteira dos 2,8 km, tá? Falta ainda um. Até a próxima, gente.